História 1. Para esclarecer, sou um rapaz, e isso aconteceu quando eu estava no início dos meus 20 anos. Antes de começar, preciso fornecer um pouco de contexto. Cresci levando uma vida muito protegida, saindo de casa apenas para ir ao mercado e consultas médicas. Nem mesmo frequentei a escola, ou minha mãe decidiu que era melhor me educar em casa. Fui e ainda sou bastante socialmente desajeitado como resultado dessa criação, embora esteja melhorando. Uma das poucas razões pelas quais saía de casa quando criança era para participar de competições de talentos. Eu era pianista, e ainda sou, embora um pouco enferrujado. Uma vez, um artigo de jornal foi publicado para promover um concerto beneficente que eu estava realizando em minha igreja local para arrecadar fundos para uma competição a 1.500 quilômetros de distância. Na entrevista, o jornalista registrou uma citação minha. Ela me perguntou o que eu achava do meu talento, e, sendo uma criança em uma casa cristã, respondi que não era meu talento ou Deus me deixou emprestá-lo. Avançando para a vida adulta, estava ansioso para sair de casa e me aventurar por conta própria. Decidi obter minha carteira de motorista comercial para poder explorar o mundo. Além das longas horas dirigindo e, ocasionalmente, tendo dificuldade em encontrar um lugar decente para estacionar no final do dia, eu gostava de tudo. Em uma noite, estava entrando em um posto de caminhões para pernoitar. Enquanto levava meu cachorro para fazer suas necessidades, passei pelo caminhão ao lado do meu. O vidro do lado do motorista estava abaixado, e o motorista estava sentado no banco do motorista. Ele me chamou enquanto eu passava, elogiando meu cachorro e perguntou se ele era amigável. Agradeci e informei que meu cachorro era tímido com estranhos, pois eu passava o dia inteiro em um caminhão sem interação humana, exceto pela eventual buzina e um cara me xingando por ser lento. Eu ansiava por conversa e disse a ele que voltaria em breve. Alguns minutos depois de colocar meu cachorro no meu caminhão, fui até meu vizinho de estacionamento para conversar. Conversamos por um tempo, ele em sua cadeira e eu sentado no degrau lateral de seu caminhão. Após cerca de 20 minutos, ele me perguntou se eu havia notado que seu braço tinha encostado no meu 7 vezes. Meu braço estava sobre o apoio de braço, agarrado ao lado do caminhão. Isso me surpreendeu, pois eu não tinha percebido nada disso. Pensando nisso, acredito que ele estava testando minha consciência situacional. Disse a ele que não tinha percebido, pois estava frio lá fora. Considerando que era o meio do inverno, ele me convidou para entrar em seu caminhão e continuar nossa conversa. Foi aí que eu deveria ter ficado alerta, mas, sendo tão protegido em minha criação, confiei demais nas pessoas. Aceitei, e continuamos a conversar. A conversa, no entanto, começou a tomar um rumo estranho e assustador, com perguntas muito pessoais. Ele me perguntava coisas como meu número de telefone, quem eram meus pais, os nomes completos dos meus avós e onde eu morava, entre outras coisas. Infelizmente, respondi a ele, mas pelo menos tive o bom senso de não dar meu endereço. Durante a conversa, trocamos de lugar algumas vezes. Primeiro, ele se moveu para o banco do passageiro para que eu pudesse sentar no banco do motorista. Depois, trocamos, e eu estava no banco do passageiro enquanto ele estava no banco do motorista. A conversa começou a ficar ainda mais estranha e assustadora após todas essas perguntas. Ele perguntou se eu havia notado que seus olhos não tinham cor. Seus olhos eram de uma cor negra, apenas 2 órbitas negras cercadas pelo branco dos olhos. Mais tarde, pesquisei isso no Google e descobri que há uma condição rara que faz com que os olhos de alguém sejam tão escuros que pareçam negros. Foi aí que comecei a me sentir muito desconfortável. Ele começou a falar sobre minha infância, e foi nesse momento que ele disse algo que me perturbou profundamente. Você não tinha um talento quando era criança? Respondi que sim, que eu tocava piano. Foi então que ele disse, isso não seria uma mentira, já que você apenas o pegou emprestado. Eu não havia mencionado a ele nada sobre aquele artigo, e a cidade de onde era muito pequena para ser notada por alguém que morava tão longe. Estávamos a cerca de 2.000 milhas da minha cidade natal, e eu estava pronto para sair de lá. Eu estava tentando pensar em uma desculpa para me afastar sem levantar suspeitas.
Ele começou a tentar me convencer a viajar com ele até sua próxima entrega e deixar meu caminhão onde estava, garantindo que ele me traria de volta no dia seguinte. Eu recusei. Então, ele perguntou se eu iria visitá-lo em sua casa novamente. Recusei. Já havia se passado algum tempo, então decidi dizer a ele que precisava levar meu cachorro para fazer suas necessidades novamente para que ele não fizesse isso no meu caminhão. Saí do caminhão dele e levei meu cachorro para fora novamente, mas, desta vez, quando meu cachorro terminou, voltei para o meu caminhão e tranquei as portas. Também inclinei ambos os bancos para frente, tornando difícil para ele se ele tentasse entrar no meu caminhão, ganhando tempo caso precisasse. Na manhã seguinte, ele tinha sumido. Continuei meu dia aliviado por estar longe dele. Algumas horas depois, ele me ligou, perguntando por que eu inclinei meus bancos para frente na noite passada. Eu disse a ele que era para impedir meu cachorro de pular neles. Ele continuou falando comigo, mas eu mantive minhas respostas curtas desta vez. Bloqueei o número dele após a ligação e mais tarde decidi trocar meu número de telefone. Sei que tive sorte por não ter ido além de uma conversa assustadora. Agora, sou mais cuidadoso com quem converso e onde estou. Moral da história: tenham cuidado, nunca entrem no veículo de um estranho, não importa quão amigáveis e inocentes pareçam. Eu aprendi minha lição. História 2. Um dia, após o trabalho, por volta das 16 horas ou 17 horas, uma colega de trabalho e eu decidimos ir ao cinema. Foi um dia difícil e nós duas pensamos que um filme seria uma boa ideia. Ela perguntou se poderíamos passar na casa dela para que ela pudesse trocar de roupa, saindo do nosso uniforme de trabalho. Eu concordei, já que a casa dela ficava, talvez, 5 minutos no máximo de distância. Ficamos na casa dela por um tempo, comemos um lanche rápido e depois entramos no meu carro. Ela perguntou se poderíamos parar em um posto de gasolina perto de sua casa para que ela pudesse pegar uma Red Bull. Novamente, concordei, pois ficava perto de sua casa. Dirigi até o posto de gasolina, e o único estacionamento disponível era ao lado de um lava-rápido abandonado ao lado do posto de gasolina. Para dar uma imagem mais clara, o posto de gasolina e o lava-rápido ficavam lado a lado, com ambas as entradas voltadas para a mesma direção. Estava completamente escuro lá fora, o posto de gasolina era um pouco decadente e não tinha luzes nas bombas de gasolina, como a maioria tem, então estava totalmente escuro, exceto pela luz vindo do meu carro. Notei que meu caminhão estava do lado do posto de gasolina, com cones ao redor, indicando que ele deveria estar realizando algum tipo de trabalho. Assumi que os lugares de estacionamento não estariam muito perto, então estacionei, minha amiga desceu e entrou no posto. Decidi ficar no carro, já que ela só levaria alguns minutos. Tranquei as portas após ela sair, apenas por hábito. Fiquei no meu celular por um tempo e, depois de alguns minutos, vi uma luz piscar no espelho lateral do motorista do meu carro. Virei para olhar, já que estava apontada na minha direção. O motorista tinha uma lanterna apontada diretamente para minha janela e a manteve lá por alguns segundos, talvez 20 segundos. Eu estava um pouco assustado, mas assumi que ele tinha um motivo para fazer isso. Então, ele começou a andar em direção à minha janela, ainda com a lanterna ligada. Abri a janela não mais que uma polegada, presumindo que talvez ele apenas quisesse me pedir para mover o carro. Ele parou quando ficou a 2 ou 3 pés da minha janela, então virou as costas. Nesse ponto, eu estava ainda mais assustado porque não havia motivo para o que ele fez. Então, simplesmente fechei a janela e esperei pela minha amiga, observando o cara caso ele fizesse algo. Vi ele mexendo na parte da frente do caminhão por um tempo, depois parou e virou de volta para o meu carro. Ele segurava algo na mão, embora eu não saiba o que era, e fico feliz por não ter que descobrir, para ser honesto. Ele começou a caminhar em direção à minha janela, dizendo algo inaudível a um volume bastante alto. Ele chegou à minha porta dessa vez e tentou abri-la. Puxou a maçaneta algumas vezes, mas não conseguiu abri-la. Então, começou a puxar de forma mais agressiva. Foi quando minha amiga saiu do posto e estava caminhando em direção ao meu carro. Ela parecia aterrorizada, e eu estava assustado.
O cara viu ela se aproximando e voltou rapidamente para o caminhão. Eu saí rapidamente dali. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que iria acontecer. A única teoria da minha amiga era que talvez, quando ele viu que eu era uma mulher na primeira vez com a lanterna, ele assumiu que eu seria um bom alvo para sequestrar ou traficar. Isso é apenas uma teoria, mas estou feliz por nunca ter que descobrir o que ele estava fazendo. História 3. Então, isso aconteceu comigo na noite passada, por volta das 23h30 ou por aí. Esta rodovia estava em construção, com uma faixa e 2 paredes de concreto de cada lado. Havia um caminhão na minha frente, e eu não conseguia ver além dele. Estávamos indo a cerca de 70 km por hora, e não havia veículos atrás de mim. De repente, ele trava os freios na minha frente, e eu paro. Não dou muita importância, apenas penso que outro veículo parou na frente dele. Continuamos nosso caminho, mas paramos novamente. Ainda não dou importância, pois não consigo ver além dele. Eu me movo para o acostamento para tentar enxergar, mas não há ninguém na frente dele. Volto para minha faixa, e ele para novamente. Achei isso estranho. Depois de alguns minutos disso, ele começa a zigue-zaguear entre as 2 faixas. Ele para, e eu paro. Pego meu celular nesse ponto e disquei 190, mas não apertei o botão de chamada, pois o caminhão à minha frente começa a se mover novamente. Agora, eu tenho um veículo de corrida Volvo V70R. Então, sempre que me encontro em uma situação como essa, com o tráfego parando e começando, eu coloco uma mão no volante e a outra trocando as marchas manualmente. Então, coloco meu telefone para baixo para ganhar velocidade. Chegamos a 70 km por hora novamente, e eu pego meu telefone. Ele freia nesse ponto, e meu telefone voa pelo carro. Eu ainda não havia iniciado a chamada, e meu telefone está no assoalho em algum lugar. Ele começa novamente, e eu também. Ele para novamente após alguns segundos, e começa novamente, chegando a cerca de 50 km por hora antes de parar novamente. Nesse ponto, penso que se houver um carro atrás de mim e ele me atingir, vou parar embaixo deste caminhão à minha frente, e isso me assusta bastante. Agora, entendo que você está se perguntando por que eu não o ultrapassei. Tentei várias vezes, mas ele imediatamente acelerava e se movia para a faixa em que eu estava tentando ultrapassar. Ele começa novamente, e eu também. Chegamos a 70 km por hora, e ganho coragem para finalmente ultrapassá-lo. Chego à metade do caminhão, cerca de 3/4 do reboque, e passo rapidamente antes que ele vire bruscamente para a direita, não lentamente, mas bastante rápido. Piso nos freios, mas não consigo reduzir mais rápido. Se ele me atingisse, eu iria para a parede de concreto e ficaria no ar, então estou tentando evitar isso da melhor maneira possível. Agora, estou a cerca de 1 centímetro de tirar meu espelho esquerdo. Estava tão perto da parede que os pneus traseiros passaram raspando, a apenas alguns centímetros. Graças a Deus eu não estava indo mais rápido e agradeço a Deus por não ter chegado mais perto da cabine, pois se tivesse, eu não seria capaz de escrever isso agora. Tenho quase certeza de que o objetivo dele era me matar. Passei por ele cerca de 1 minuto depois, pois a rodovia finalmente se dividia em 3 faixas.